Olá! Hoje a gente vai entender juntos como funciona a engrenagem do nosso sistema de justiça criminal. É como montar um quebra-cabeça, sabe? Vamos ver como cada pecinha se encaixa para formar o quadro geral. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta fundamental. Dentro de um processo, quem é quem? Quem tem qual papel? Entender isso é o primeiro passo para desvendar todo o resto. Uma ótima maneira de enxergar o processo penal é pensar nele como um jogo. Um jogo com regras bem claras e com papéis muito bem definidos para cada participante. E no Brasil, a gente adota um modelo bem específico que busca, acima de tudo, o equilíbrio. E olha só que interessante a diferença fundamental que a gente vê aqui. De um lado, tem o sistema inquisitivo, onde o juiz é quase um faz-tudo. Ele investiga, ele acusa e ele julga. Já do outro lado, tem o nosso sistema, o acusatório. E aqui a história é completamente diferente. As funções são totalmente separadas, justamente para garantir que o juiz seja um árbitro neutro e imparcial. E essa separação fica super clara com essa tríade. De um lado, o Ministério Público com a função de acusar, do outro, a Defensoria Pública ou um advogado particular com a função de defender. E no meio, de forma totalmente imparcial, o juiz, que tem uma única missão: julgar. É isso, cada um no seu quadrado, sem que um invada a função do outro. E essa citação, nossa, ela resume a ideia perfeitamente. A imparcialidade do juiz não é só um detalhe, é a peça central de todo o sistema acusatório. Ele não corre atrás de prova para acusar nem ajuda a defesa. Ele simplesmente analisa o que as partes trazem para o processo e, com base nisso, toma uma decisão. Certo. Então a gente já entendeu quem são os jogadores e qual o papel de cada um. Mas e as regras desse jogo? De onde elas vêm? Vamos agora para o nosso segundo ponto para entender a origem e principalmente a hierarquia das leis. Primeiro, vamos falar das fontes materiais. Pensa assim: quem é que tem o poder, a autoridade, para criar as regras do jogo? A resposta está na Constituição. No Brasil, a responsabilidade principal de criar as leis de processo penal é da União. Bom, e depois que a lei é criada, como é que ela chega até nós? Aí entram as fontes formais. É basicamente o formato da lei, o jeito como ela se apresenta. Elas podem ser diretas, como um artigo de lei que a gente lê, ou indiretas, como os costumes, que ajudam a gente a interpretar o direito quando a lei não é tão clara. E essa pirâmide aqui deixa tudo bem visual. Lá no topo, soberana, está a Constituição Federal. Nada, absolutamente nada, pode ir contra o que ela diz. Abaixo dela, vem os tratados internacionais, depois as leis comuns e lá na base, as fontes que a gente chama de mediatas. É uma escadinha e quem está em cima sempre manda mais. Beleza, já entendemos a estrutura e de onde vêm as regras. Mas agora vem duas perguntas práticas. Uma lei vale em qualquer lugar do mundo? E o que acontece se uma lei nova entra em vigor bem no meio de um processo que já está correndo? Vamos ver como isso funciona. A primeira regra é sobre o espaço, sobre o local. E aqui o princípio é bem direto ao ponto, é o da territorialidade. Isso significa que as leis processuais penais do Brasil valem dentro do território brasileiro. Parece óbvio, né? Mas é um princípio fundamental. E o motivo disso está bem aqui. A justiça é uma das manifestações mais fortes da soberania de um país. Então, a autoridade de um juiz brasileiro só vale dentro das fronteiras do Brasil. Imagina só um juiz de outro país querendo aplicar as leis de lá aqui dentro. Simplesmente não faria sentido. A segunda regra é sobre o tempo. Agora imagina a seguinte situação: um processo começou a tramitar com uma lei em vigor, mas no meio do caminho, essa lei muda. E aí? Como fica? A resposta para isso é a regra do efeito imediato. O segredo todo está aqui, nesse artigo 2º do Código de Processo Penal. Ele diz que a lei nova se aplica desde logo, ou seja, imediatamente. Mas, e aqui está o pulo do gato, isso não anula o que já foi feito. Todos os atos que aconteceram quando a lei antiga estava valendo continuam válidos. Ninguém vai ter que refazer nada. E esse esquema visualiza isso perfeitamente. É o famoso princípio do tempus regit actum, que significa o tempo rege o ato. Ou seja, o ato que foi feito sob a lei antiga está valendo. A partir do momento que a nova lei entra em vigor, todos os próximos atos do processo têm que seguir essa nova regra. O jogo continua, só que com uma regra atualizada daqui para frente. Então, para a gente amarrar tudo o que conversamos, vamos recapitular os 3 pilares. Primeiro, a estrutura do nosso sistema que separa as funções de acusar, defender e julgar para garantir um jogo justo. Segundo, as regras, que vêm de diversas fontes, mas sempre respeitando a Constituição que está lá no topo.
E terceiro, a aplicação dessas regras, que valem dentro do nosso território e passam a vigorar imediatamente para os atos futuros. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se essas bases são tão claras, com papéis definidos, uma hierarquia de regras e uma aplicação lógica no tempo e no espaço, por que então o sistema de justiça às vezes parece tão complexo para a gente? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando sobre o assunto.